Minha mãe achava que podia substituir meu pai pelo namorado novo e estranho dela e me obrigar a chamá-lo de pai. Mas ela não sabia que eu ainda tinha contato com meu verdadeiro pai. Eu tinha 13 anos quando minha mãe ficou noiva de Brandon. Meu pai tinha sido condenado por homicídio culposo 5 meses antes. Ele tinha ligado para alguém no bar, mas nem estava bebendo. Eu estava lá com ele. Ele foi ao banheiro e saiu minutos depois, em pânico e coberto de sangue. Ele gritou para alguém chamar a polícia, que chegou rapidamente, mas, sem dizer muita coisa, colocaram as algemas nele e o levaram. Da próxima vez que o vi, já estava atrás das grades. Nunca fez muito sentido. Meu pai nunca foi violento. Ele jurava que não tinha feito aquilo. E o jeito que minha mãe agiu depois da condenação dele me deixou ainda mais desconfiada. Ela levou Brandon para casa imediatamente. No primeiro dia, já disse que ele era meu novo pai, já que o outro era claramente um monstro, e me disse que eu precisava me afastar do meu pai porque ele era um assassino e perigoso para mim. No começo eu não sabia no que acreditar, mas 5 meses depois, quando minha mãe anunciou que estavam noivos e que eu precisava começar a chamar Brandon de papai, tive certeza da inocência do meu pai. Foi também por essa época que tudo começou. Brandon ficou à vontade. Ele começou a me encarar enquanto comia devagar, dizendo coisas como: "Você está crescendo tão rápido, virando uma mulher tão bonita." O pior era que minha mãe achava isso fofo. Quando contei para ela pela primeira vez que Brandon me dava arrepios, ela disse que eu estava sendo dramática. Mas deve ter contado a ele o que eu disse, porque naquela noite, enquanto ela dormia, Brandon entrou no meu quarto, segurou meu pulso com tanta força que deixou marcas e disse: "Você sabe o que acontece com meninas más que deduram?" Eu fiquei apavorada, mas sabia que não podia confiar na minha mãe contando a ela. Então guardei segredo. Também comecei a guardar outro segredo nessa época. Eu escrevia cartas para o meu pai. Escondia entre as páginas dos meus livros e as enviava da casa de uma amiga depois da escola. Meu pai respondia pelo sistema de e-mails da prisão, usando uma conta que criei sem minha mãe saber. As coisas ficaram bem ruins numa quinta-feira em especial. Cheguei da escola e descobri que minha mãe tinha mudado meu sobrenome nos registros escolares para o de Brandon sem me avisar. "Você vai me agradecer quando for mais velha", ela disse. Naquela noite, Brandon entrou no meu quarto para comemorar que agora éramos uma família de verdade, e sentou na minha cama. Colocou a mão na minha coxa e disse que eu devia ser grata por ter um pai que se importava. Eu o empurrei e me tranquei no banheiro até ele sair. Escrevi sobre esse incidente para meu pai. A carta que recebi de volta dele era em papel de verdade, e algumas partes estavam úmidas, quase transparentes, como se ele tivesse chorado enquanto escrevia. Isso quase me quebrou. Mas havia uma coisa que me animava: a chance de vê-lo. O aniversário dele estava chegando, e lembro de pedir com entusiasmo para minha mãe se eu podia visitá-lo. Disse que sabia que ela não gostava dele, mas que era só hoje, só alguns minutos, porque era o aniversário dele. "Por favor", pedi. Mas claro, ela disse não. Na verdade, disse algo ainda pior: que não poderíamos ir porque justamente naquele fim de semana Brandon, por coincidência, tinha ingressos para um show de carros e esperava que fôssemos todos juntos. Ele pediu especificamente que os quartos de hotel fossem conjugados. Quando falei que preferia visitar meu pai, minha mãe explodiu. "Ele é um assassino. Você não vai visitar um criminoso." Quando eu disse: "Ele é inocente e ainda é meu pai", Brandon me deu um tapa no rosto enquanto minha mãe assistia. Ela não disse nada. Fui obrigada a ir com eles naquele fim de semana, e enquanto eu dormia, o pior aconteceu. Brandon entrou no quarto, bêbado, e dessa vez não se limitou a colocar a mão na minha coxa. A mão dele foi muito além. Nunca me senti tão suja e humilhada. Depois disso, eu não conseguia mais olhar para minha mãe da mesma forma. Ela me vendeu por conveniência. Me vendeu por um homem que nem conhecia há 1 ano. Mas se ela achava que eu ia ficar em silêncio para sempre, estava enganada. Escrevi tudo em detalhes para o meu pai. Quando recebi a resposta dele, ele disse: "Eu sabia que algo estava errado desde o momento em que ouvi o nome desse homem. Eu vou tirar você daí, de uma forma ou de outra." Aquela promessa ficou gravada na minha mente. O aniversário de Brandon foi algumas semanas depois. Minha mãe preparou uma festa enorme para ele. Convidou vizinhos, colegas de trabalho, todos que ela podia. Fingiu que éramos uma família perfeita. Brandon se gabava de como era sortudo por ter uma esposa maravilhosa e uma filha incrível. Quando a festa acabou e todos foram embora, ele veio até mim com aquele olhar nojento e disse:
Hora do presente de verdade. Ele tentou me agarrar, mas desta vez eu estava pronta. Eu o chutei com toda a força entre as pernas e corri para o quarto trancando a porta. Ele ficou batendo e gritando que eu era uma ingrata, que eu precisava aprender a respeitar meu pai de verdade. No dia seguinte, escrevi novamente para o meu pai, contando tudo. Uma semana depois, recebi uma carta dele diferente das outras. Não havia lágrimas, não havia desespero. Era fria, calculada. Ele disse: "A paciência acabou. Vou resolver isso. No seu aniversário, vou estar aí. Se prepare." Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas confiei. Esperei. Minha mãe e Brandon começaram a planejar uma viagem especial para comemorar meu aniversário, mas eu sabia que meu pai viria. No dia da festa, todos estavam lá. Minha mãe, Brandon, os vizinhos, colegas. Brandon não parava de beber e contar piadas nojentas. Quando chegou a hora do bolo, a campainha tocou. Minha mãe foi atender e eu vi o rosto dela ficar branco. Era meu pai. De alguma forma, ele tinha conseguido sair da prisão. Ainda não sei como. Ele estava diferente. Mais magro, mais pálido, mas seus olhos estavam cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Brandon se levantou, rindo, e disse: "Olha só quem apareceu, o assassino!" Meu pai não disse uma palavra. Avançou sobre Brandon com uma força que parecia sobre-humana. Houve gritos, correria, convidados fugindo. Minha mãe tentava intervir, mas meu pai a empurrou contra a parede. Ele só tinha olhos para Brandon. Quando finalmente terminou, Brandon estava imóvel no chão, e o silêncio tomou conta da casa. Meu pai se virou para mim, ofegante, e disse: "Está feito. Você está livre agora." Minha mãe começou a chorar, implorando para ele parar, dizendo que ele era um monstro. Mas eu não via um monstro. Eu via meu pai, que tinha feito o que prometeu. Me tirou das mãos de um predador. Naquela noite, enquanto esperávamos a polícia chegar, ele segurou minha mão e disse: "Não importa o que aconteça agora, lembre-se, eu sempre acreditei em você e sempre vou proteger você." Quando a polícia entrou, não resistiu. Apenas ergueu as mãos e se deixou levar. Mas antes de sair pela porta, olhou para mim mais uma vez e sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de amor. E eu soube, naquele momento, que apesar de tudo, ele era o único pai que eu teria de verdade. Depois daquela noite em que Brandon ultrapassou todos os limites, minha vida virou um inferno silencioso. Eu não conseguia dormir sem trancar a porta, mas até isso me deixava com medo, porque sabia que se ele realmente quisesse entrar, ele conseguiria. O pior era que minha mãe agia como se nada estivesse acontecendo. Ela acordava de manhã, preparava café e sorria como se fôssemos uma família perfeita. Eu tentava me convencer de que ela simplesmente não sabia. Mas no fundo, eu tinha certeza de que sabia sim. Ela escolheu ignorar. Na escola, eu comecei a me isolar. Minhas notas caíram, minhas amigas reclamavam que eu nunca queria sair, e alguns professores até tentaram perguntar se estava acontecendo algo em casa. Mas eu sempre sorria e dizia que estava tudo bem, porque tinha medo do que Brandon faria comigo se alguém fosse investigar. Foi nesse período que minhas cartas para o meu pai se tornaram minha única esperança. Eu escrevia cada detalhe, cada sensação, cada coisa que Brandon dizia ou fazia. Escrevia sobre como me sentia traída pela minha mãe e sobre como às vezes queria desaparecer só para não ter que voltar para casa. E meu pai sempre respondia com uma calma que me surpreendia. Ele dizia: "Eu sei que é difícil, mas aguente firme. Eu vou tirar você daí, eu prometo." Com o tempo, as respostas dele mudaram. No começo eram cheias de conselhos, de carinho. Depois começaram a ficar mais duras, mais objetivas, quase como se ele estivesse planejando algo. Eu percebi isso quando recebi uma carta onde ele escreveu: "Não posso dizer tudo por aqui, mas saiba que estou me preparando. No seu aniversário, algo vai mudar." Essas palavras ficaram gravadas na minha cabeça. Todo dia eu pensava nelas. Eu me perguntava o que exatamente ele queria dizer. Será que estava tentando uma apelação no tribunal? Será que tinha alguém ajudando ele a provar a inocência? Ou será que ele estava pensando em algo mais sombrio? As coisas em casa só pioraram. Minha mãe parecia obcecada em me forçar a aceitar Brandon como meu pai. Ela chegou a mudar meu sobrenome nos documentos da escola para o dele sem nem me consultar. Quando eu descobri, fiquei furiosa. Gritei com ela.
Disse que ela não tinha direito de fazer isso. Mas em vez de se sentir culpada, ela apenas respondeu: "Um dia você vai me agradecer. Brandon é um homem bom, é seu pai de verdade agora." Eu me lembro claramente do olhar de Brandon quando ela disse aquilo. Ele sorriu, mas não era um sorriso comum. Era como se tivesse vencido uma batalha. Naquela mesma noite, ele entrou no meu quarto sem bater, sentou-se na beira da cama e colocou a mão na minha perna. "Agora você é oficialmente minha filha. E sabe o que isso significa? Significa que eu posso cuidar de você do jeito que eu quiser." Eu congelei. Minha respiração ficou curta. Meu corpo inteiro travou. Mas dessa vez consegui reagir. Empurrei ele com toda a força. Gritei e corri para o banheiro trancando a porta. Fiquei lá até de madrugada, ouvindo ele bater na porta e sussurrar coisas nojentas como: "Você não tem para onde correr. Sua mãe nunca vai acreditar em você." Na manhã seguinte, sentei no canto da escola e escrevi a carta mais longa da minha vida para o meu pai. Escrevi sobre o que tinha acontecido, sobre como me sentia cada vez mais presa e sobre como eu não via mais saída. Enviei a carta escondida, quase tremendo de medo de ser pega. Quando a resposta chegou, não era como as outras. O papel estava manchado em alguns pontos, como se lágrimas tivessem caído sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, o tom era diferente. Ele não falava mais em esperar. Não falava mais em ter paciência. Ele escreveu: "Eu não vou deixar que ele toque em você de novo. Eu não vou permitir que sua mãe continue fingindo que não vê. Eu sei o que tenho que fazer. No seu aniversário, eu vou estar aí. Esteja pronta." Eu li aquelas palavras tantas vezes que quase as decorei. Não sabia exatamente o que ele queria dizer com estar aí, mas a ideia de que ele viria até mim era a única coisa que me mantinha de pé. Então, finalmente, chegou o dia do meu aniversário. Minha mãe acordou cedo, preparou um bolo enorme, convidou vizinhos, amigos e até colegas de trabalho dela. Brandon parecia mais animado do que nunca. Ele não parava de beber, ria alto, contava piadas que deixavam as pessoas desconfortáveis, mas, como sempre, minha mãe fingia que estava tudo perfeito. Quando chegou a hora de cantar parabéns, eu estava na frente do bolo tentando sorrir, quando a campainha tocou. Minha mãe foi abrir a porta e eu nunca vou esquecer a expressão dela. O sorriso desapareceu do rosto. Os olhos se arregalaram e ela ficou paralisada. Atrás dela, na porta, estava o meu pai. Ele tinha conseguido sair da prisão. Não sei até hoje como. Estava mais magro, os cabelos desgrenhados, a pele pálida. Mas seus olhos estavam cheios de algo que eu nunca tinha visto antes. Ódio puro. Brandon levantou-se imediatamente, rindo, como se aquilo fosse uma piada. "Olha só quem apareceu! O famoso assassino! Veio ver a filha? Que fofo!" Meu pai não respondeu. Não disse uma palavra. Apenas avançou. Foi como assistir a uma tempestade tomar forma diante de mim. Ele derrubou Brandon com um soco. E em segundos, os dois estavam no chão, lutando. As pessoas gritavam. Algumas corriam para fora da casa, outras tentavam separar. Minha mãe chorava, implorando para que parassem. Mas meu pai não parava. Ele bateu em Brandon com uma fúria que parecia acumulada por todos aqueles meses atrás das grades. Cada golpe parecia ser o peso de toda injustiça, de toda a dor que ele e eu havíamos passado. Até que, finalmente, Brandon parou de se mexer. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. Meu pai, ofegante, levantou-se e olhou para mim. Seus olhos suavizaram, e ele disse: "Está feito. Você está livre agora." Minha mãe, em choque, balbuciava que ele era um monstro, que ele tinha arruinado tudo. Mas eu não conseguia vê-lo como um monstro. Eu só via o meu pai, o único que realmente tentou me proteger. Minutos depois, já se ouvia o som das sirenes se aproximando. Antes de a polícia entrar, meu pai segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Não importa o que aconteça agora. Eu sempre acreditei em você. Eu sempre vou proteger você." Quando os policiais entraram, ele não resistiu. Apenas ergueu as mãos, deixando que o levassem. Mas antes de cruzar a porta, virou-se para mim e sorriu. Era um sorriso triste, cansado, mas cheio de amor. E naquele momento eu soube. Não importava o que o mundo dissesse. Não importava o que minha mãe gritasse. Ele era, e sempre seria, o meu pai de verdade. Depois que meu pai foi levado naquela noite, a casa parecia outro lugar.
O sangue de Brandon ainda estava no carpete, e minha mãe andava de um lado para o outro, chorando e repetindo para si mesma que tudo tinha acabado, que tudo estava arruinado. Mas para mim, a sensação era oposta. Pela primeira vez em meses, eu sentia que estava livre. Livre dele. Mas claro, as coisas não seriam tão simples. A polícia fez perguntas, anotou depoimentos, tirou fotos. Eles me chamaram para depor, mas minha mãe ficou o tempo todo ao meu lado, segurando meu ombro com força, como se quisesse me lembrar do que eu podia ou não dizer. Quando o policial perguntou se Brandon já tinha feito algo de ruim comigo, minha mãe me apertou tanto que quase senti os dedos dela cravando na minha pele. Eu engoli seco e disse apenas que ele era estranho às vezes, mas nada além disso. Naquela noite, me tranquei no quarto e chorei até dormir. Não chorei por Brandon. Chorei pelo meu pai. Ele tinha se entregado por mim. Ele tinha destruído qualquer chance de liberdade que ainda pudesse ter, só para me salvar. E agora estava de volta atrás das grades, talvez por muito mais tempo do que antes. Os dias seguintes foram um turbilhão. Vizinhos cochichavam, jornais locais publicaram manchetes sensacionalistas. Assassino em liberdade volta a atacar. Homem que matou em bar comete novo crime. Ninguém falava da verdade. Ninguém falava de como ele tinha apenas defendido a própria filha de um predador. Minha mãe, no entanto, parecia ter escolhido um papel diferente. Ela se fazia de vítima. Contava para todos que tinha sido enganada por dois monstros. Primeiro por meu pai, depois por Brandon. Se lamentava, dramatizava, dizia que só queria proteger a família. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que ela escolheu fechar os olhos, que preferiu acreditar nas mentiras de Brandon em vez de nas lágrimas da própria filha. Com o tempo, comecei a visitá-lo na prisão novamente. Usei a desculpa de que precisava de fechamento, e minha mãe não podia impedir, já que agora o caso tinha ganhado atenção. A primeira vez que o vi depois de tudo, ele estava mais abatido ainda. Mas quando me viu, sorriu. Aquele mesmo sorriso triste, mas cheio de amor. "Você está bem?" Ele perguntou, a voz rouca. "Agora estou", respondi. Falamos durante meia hora. Eu queria contar tudo, cada detalhe, mas havia guardas por perto, havia regras. Então só consegui dizer, "Obrigada." Ele balançou a cabeça e disse, "Eu faria tudo de novo, quantas vezes fosse preciso." Saí da prisão com o coração pesado, mas ao mesmo tempo firme. Eu sabia que não podia deixar a história acabar assim. Eu precisava que o mundo soubesse a verdade. Comecei a escrever um diário. Anotei tudo. Desde a primeira vez que Brandon me ameaçou, até a noite em que meu pai voltou. Cada carta que enviei, cada resposta que recebi. Escrevi sobre a noite em que ele entrou no meu quarto bêbado, sobre o tapa no rosto, sobre o silêncio cúmplice da minha mãe. Escrevi com todos os detalhes que consegui lembrar. Esse diário virou minha obsessão. Eu escrevia até tarde da noite, escondida, com medo de que minha mãe descobrisse. E quanto mais eu escrevia, mais percebia que aquilo não era apenas um desabafo. Era uma prova. Era a única forma de mostrar ao mundo que meu pai não era o monstro que todos diziam. Mas havia um problema. Eu ainda era apenas uma adolescente. Quem acreditaria em mim? Quem leria minhas palavras e as levaria a sério? Eu precisava de alguém do meu lado. Foi então que procurei a Sra. Miller, uma professora da escola que sempre me tratou com gentileza. Entreguei a ela algumas páginas do diário. Minhas mãos tremiam enquanto ela lia, mas quando terminou, havia lágrimas nos olhos dela. Isso é sério, querida. Você precisa mostrar isso às autoridades." "Eles não vão acreditar em mim", eu disse quase chorando. "Mas eu acredito", ela respondeu, firme. "E vou ajudar você." Foi a primeira vez em meses que senti que não estava sozinha. Nos dias seguintes, ela me ajudou a organizar as anotações, a separar as cartas, a montar uma linha do tempo. Falamos com uma assistente social que nos encaminhou para um advogado. E pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez, só talvez, meu pai tivesse uma chance. Enquanto isso, minha mãe parecia desmoronar cada vez mais. Sem Brandon para sustentar suas ilusões, ela bebia todas as noites, chorava sozinha na cozinha e às vezes gritava comigo sem motivo. Era como se tivesse perdido o controle de tudo. E, em parte, isso me dava uma sensação estranha de justiça. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Um dia, recebi uma nova carta do meu pai. Diferente das outras, essa parecia mais calma, quase resignada.
Ele dizia: "Não sei o que vai acontecer comigo daqui pra frente. Talvez eu passe o resto da vida aqui. Mas o que importa é que você está a salvo. Isso é tudo o que eu queria. Só quero que você viva. Só quero que você seja feliz." Eu chorei lendo aquelas palavras. Mas ao mesmo tempo, elas me deram força. Se ele tinha sacrificado tudo por mim, então eu tinha a obrigação de lutar por ele. O julgamento de Brandon nunca aconteceu, porque ele já não estava vivo para se defender. Mas o julgamento do meu pai, sim. E quando chegou o dia, eu estava lá, sentada na primeira fila, com o diário nas mãos. Minha mãe também estava, mas não trocamos uma palavra. Quando chegou minha vez de testemunhar, me levantei, respirei fundo e contei tudo. Cada detalhe, cada ameaça, cada toque, cada olhar. Contei como minha mãe ignorou meus pedidos de ajuda. Contei como Brandon arruinou a minha infância. E finalmente contei como meu pai foi o único que tentou me proteger. A sala estava em silêncio. O juiz me olhava fixamente. Os jurados pareciam chocados. Minha mãe chorava, escondendo o rosto. Mas eu não olhei para ela. Eu só olhei para o meu pai, sentado ali, algemado, e vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Naquele momento, eu soube que não importa qual fosse a sentença, eu tinha cumprido minha parte. Eu tinha dado a ele a voz que tentaram calar. Eu tinha contado a verdade. O julgamento se estendeu por dias. Os promotores tentavam pintar meu pai como um homem perigoso, reincidente, incapaz de viver em sociedade. Mostravam fotos do corpo de Brandon, falavam da brutalidade do ataque, destacavam a história de violência dele com a condenação anterior. Mas dessa vez, meu pai não estava sozinho. O advogado indicado pela assistente social apresentou o diário, as cartas e até chamou a Sra. Miller para testemunhar. Ele explicou que Brandon não era uma vítima, mas sim um predador, e que meu pai só tinha agido para proteger a própria filha. Quando chegou a hora da defesa, meu pai se levantou. Ele poderia ter ficado em silêncio, mas decidiu falar. A voz dele era firme, mesmo trêmula de emoção. Eu não sou um homem perfeito. Eu cometi erros na vida, mas nunca, nunca machucaria alguém sem motivo. Quando fui preso da primeira vez, nem sequer tive chance de me defender. Fui condenado sem provas, sem que ninguém ouvisse minha versão. E quando saí, descobri que o homem que ocupou meu lugar em casa era um monstro. Ele ameaçou minha filha, tocou nela, destruiu a infância dela, e ninguém fez nada. Então sim, eu agi. Eu agi porque era meu dever como pai. Se tivesse que escolher de novo, faria tudo outra vez. O silêncio na sala foi pesado. Por um instante, parecia que até os jurados estavam presos às palavras dele. Minha mãe chorava no canto, o rosto escondido nas mãos. Eu não sentia pena dela. Eu só sentia raiva. Raiva por todos os momentos em que ela me deixou sozinha, em que escolheu acreditar em Brandon. Depois de dias de tensão, o júri se retirou para deliberar. Foram horas intermináveis. Eu ficava encarando a porta da sala, rezando, implorando em silêncio para que vissem a verdade. Finalmente, eles voltaram. O juiz pediu silêncio e o porta-voz do júri se levantou. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar pela sala. Sobre a acusação de homicídio... Uma pausa longa, cruel. Culpado, mas em legítima defesa. Houve um burburinho imediato na sala. O juiz pediu ordem e continuou. A sentença não seria prisão perpétua. Ele cumpriria mais alguns anos, sim, mas poderia sair em liberdade condicional em pouco tempo, devido ao contexto do caso e ao comportamento dele. Eu chorei. Não porque fosse justo. Nada apagaria o que aconteceu. Mas porque, pela primeira vez, alguém tinha ouvido a verdade. Meu pai não sairia dali como um assassino frio. Ele sairia como um homem que protegeu a filha. Depois do julgamento, minha mãe tentou falar comigo. Tentou me abraçar, dizendo que não sabia de nada, que também tinha sido enganada. Mas eu me afastei. Olhei nos olhos dela e disse: "Você sabia, sempre soube, só escolheu não ver." E saí. Nos meses seguintes, morei com uma família adotiva temporária, enquanto o caso da minha guarda era resolvido. Foi estranho no começo, mas também libertador. Eu podia dormir sem medo de que alguém entrasse no meu quarto. Eu podia rir, podia respirar. Continuei visitando meu pai na prisão. Cada visita era um alívio.
Ele perguntava sobre meus estudos, sobre como eu estava, e mesmo atrás das grades, ainda tentava ser um pai melhor do que minha mãe jamais foi. Eu mostrava a ele desenhos, redações e até pequenas vitórias da escola. E ele sorria, sempre sorria, como se cada detalhe da minha vida fosse a coisa mais importante do mundo. O tempo passou. Finalmente, depois de anos, chegou o dia em que ele pôde sair em liberdade condicional. Eu estava lá na porta esperando. Ele saiu mais envelhecido, os cabelos mais grisalhos. Mas quando me viu, abriu aquele mesmo sorriso que sempre me dava esperança. Eu disse que voltaria. Ele falou e me abraçou. Naquele momento, percebi que, apesar de tudo, eu ainda tinha algo que Brandon e minha mãe nunca conseguiram destruir. Eu ainda tinha um pai. Um pai que lutou por mim, que sofreu por mim. E que, no fim, me salvou. A vida não voltou a ser perfeita. As marcas ficaram. As lembranças nunca vão desaparecer. Mas eu aprendi a transformar a dor em força. Concluí os estudos, publiquei o diário como um livro anos depois, e contei ao mundo a verdade que tentaram esconder. E sempre que alguém me pergunta quem foi o maior herói da minha vida, eu respondo sem hesitar: foi meu pai.